got you in my sight. I keep all the words you said to me. I get you on your knees. Rewrite all the things you said that I should be. Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje palpites aí pra essa sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Separei pra essa rodada apenas 8 jogos, né? Uma rodada que vai estar uma grade assim bem fraquinha, né? Não vai ter muitos jogos interessantes, então tenta dar uma segurada. Ou se for fazer a entrada esportiva aí, tenta ir com um valor um pouco menor pra não estar prejudicando o valor total aí do seu saldo, da sua banca, tá galera? E no final do vídeo eu vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês, como é de costume. Antes de mais nada, já peço ajuda, né? Se você é novo aqui no canal BetGreen, já peço a moral aí pra se inscrever, ativar o sininho para você estar recebendo notificação de todo o conteúdo que eu lançar aqui dentro do canal BetGreen e deixa seu like também, que é muito importante. Seu like ele fortalece o trabalho que eu ofereço aqui dentro do canal e também vai ajudar para que esse vídeo chegue para outras pessoas aqui dentro do YouTube. Então mete o dedo no like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E para maiores informações aí sobre o grupo VIP é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui, ó, na parte de baixo da tela. Só você me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP. Chama lá que ainda tem vaga disponível para o WhatsApp, corre lá que ainda dá tempo de você garantir, tá show? E vamos ao que interessa, os jogos que a gente separou aí para essa sexta-feira são esses daqui. Primeiro jogo que a gente vai estar falando, jogo cedo, né? 8h30 da manhã a gente tem campeonato chinês, Superliga, jogo entre Dalian Pro contra o Renan. Jogo que acontece na casa do Dalian Pro, mas que na minha opinião o Renan aí tem grande favoritismo para vencer, né? Pela campanha que tem apresentado. Até o momento aqui a equipe visitante está em quarto lugar, com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 12 gols marcados e 4 gols sofridos até o momento. Enquanto o Dalian Pro está aqui com 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, 6 gols marcados, 7 gols sofridos. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções bem interessantes, né? A primeira opção, que na minha opinião é mais viável, é pra gente assistir pelo menos 1 gol no primeiro tempo. Então a gente vai com a primeira opção aí, que é a dica, mais de meio gol no primeiro tempo. Segunda opção para esse jogo, mais de 1 gol e meio, grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 2-1 fora. Agora vamos para mais um jogo cedo aqui, né? 8h45 da manhã a gente vai ter o campeonato da Singapura, Premier League, que é a primeira divisão, jogo entre Lion City contra Albirex Niigata, jogo que acontece na casa do Lion City, mas acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, né? Se a gente for ver aqui na classificação, o Lion City está na liderança do campeonato, com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 31 gols marcados e 8 gols sofridos, né? 28 pontos até o momento, enquanto o Albirex Niigata tem 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota também. No confronto direto, se a gente for puxar aqui, galera, a gente vai ver aqui que é bem equilibrado, né? Dos últimos 5 jogos aqui foram 4 empates e 1 vitória do Lion City em cima do Albirex Niigata, né? Então é um jogo bem equilibrado e a gente vai puxar aqui um pouco mais, a gente vai ver que sempre costuma bater ambos marcam, né? Pelo menos dos últimos 10 jogos aí, bateu ambos marcam em 8 oportunidades, só em 2 jogos aqui que não bateu. Nesse jogo aqui a gente vai ter 2 opções, né? Como são 2 equipes que estão brigando ali na parte de cima da tabela, pode ter um equilíbrio muito grande e a gente vai ter oportunidade de assistir o Lion City tendo favoritismo pelo fato de jogar em casa, então tem chance de marcar 1 ou 2 gols, e o Albirex Niigata, mesmo jogando fora de casa, também tem chance de marcar, quem sabe, 1 gol ou até mais, né? Então a primeira opção aqui que eu acho muito interessante, grande chance de bater, é a dica ambos marcam. Nossa primeira opção aí, ambos marcam nesse jogo. Segunda opção para esse jogo, mais de 2 gols e meio, acredito que a gente vai ter oportunidade de assistir 3 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 2-1 para o time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora a gente vai ter campeonato da Irlanda, divisão Premier, primeira divisão, né? Jogo entre Shamrock Rovers contra o Bohemians. Jogo que acontece 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Shamrocks e, na minha opinião, tem favoritismo total para vencer, né? O time tá aqui na liderança do campeonato, andou vacilando nos últimos jogos, né? Perdeu 2 partidas e venceu 3 nos últimos 5 jogos. E vai pegar o Bohemians, que tá aqui no meio da tabela em 6º lugar, né? 6º lugar aqui pro time, com 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos. No confronto direto, se a gente for ver aqui, o Shamrocks aqui tem um pouquinho de favoritismo nos jogos mais recentes que foram esse ano, né? Que no caso foi em março e no mês 4 aqui em abril, né? O time venceu as 2, venceu a primeira por 1-0 aqui e no último jogo mais recente venceu por 3-1 fora de casa. Então, jogando em casa aí tem grande favoritismo para vencer, né? Ainda mais que a equipe jogando em casa é muito forte. Se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, a equipe venceu 8 e empatou 2, né? Então, grande chance aí do Shamrocks vencer esse jogo novamente aí nesse confronto direto. Então a gente vai com a primeira opção aqui, né, que é a dica casa vence, e a segunda opção aqui a gente pode estar pegando aí o mais de meio gol no primeiro tempo, grande chance do primeiro tempo sair pelo menos um golzinho. Placar para esse jogo, colocaria 3-0 pro time da casa.
Agora vamos para mais um jogo, agora Irlanda, segunda divisão, né? Jogo entre o Watford contra o Bray, jogo 3h45 da tarde. Nesse confronto aqui, favoritismo total pro time da casa, né? Que vem de uma sequência muito boa. Se a gente for ver aqui dos últimos 10 jogos, a equipe vem de 6 vitórias seguidas. Venceu no total aqui 7 jogos, perdeu 2 e empatou 1. E no confronto direto, né? Tem favoritismo total, né? Dos últimos 5 jogos aí nesse confronto contra o Bray, o Watford aí venceu os 5, né? Então, nesse jogo aqui eu acredito que não vai ser diferente, né? Na classificação a gente vai ver que o time está na terceira posição, o Watford, né, com 10 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 25 vitórias seguidas no campeonato, enquanto o Bray está aqui numa sequência aqui bem fraca, né, dos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1, tem 3 vitórias, 8 empates e 7 derrotas nesse campeonato, somando 17 pontos até o momento. Nesse jogo aqui a gente vai ter duas opções, né, acredito aí que é jogo bom para gols e também para vitória do time da casa, né, a primeira dica que eu vou deixar para vocês aqui, que é a mais segura na minha opinião, é a dica casa vence. Então nossa primeira opção aí, casa vence. Segunda opção aqui, mais de 1 gol e meio. Grande chance da gente assistir 2 gols ou mais. Placar para esse jogo, colocaria 2-0 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora é Série B do Brasileirão, jogo entre Vasco contra Operário, jogo 7 horas da noite, jogo vai ser na casa do Vasco, né, vai jogar em São Januário, e nesse confronto aqui o favoritismo total pro Vasco vencer, né, o Vasco está na vice-liderança do campeonato, é a única equipe invicta, né, 7 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota, até o momento a equipe vai fazendo uma campanha excelente, né, vai pegar o Operário que está aqui no meio da tabela, em nono lugar com 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, a gente vai ver aqui que o Operário jogando fora de casa venceu apenas uma, né, empatou bastante, né, 4 empates e 2 derrotas apenas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos, enquanto o Vasco jogando em casa aí tem 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 7 gols marcados e apenas 1 gol sofrido, né? Uma defesa muito sólida, jogando em casa aí tem a segunda melhor defesa, perdendo apenas pro Cruzeiro, que ainda não sofreu gols, né, jogando em casa. Nesse confronto a gente vai ter duas opções, né? Na minha opinião aqui a primeira opção que é bem interessante é pro Vasco vencer, né? Então a gente vai com a primeira dica aí, casa vence. Segunda opção para esse jogo, menos de 2 gols e meio, acredito que é jogo para poucos gols, né? O Vasco jogando em casa não costuma levar muitos gols e o Operário, por sua vez, jogando fora de casa não tem costume de ter um ataque muito efetivo. Então, grande chance da gente assistir 2 gols ou menos. Então, a gente vai com a segunda opção aí, menos de 2 gols e meio. Placar para esse jogo, colocaria 1-0 pro Vasco. Agora vamos para mais um jogo, Campeonato Argentino, Liga Profissional, jogo entre Boca Juniors contra o União Santa Fé, jogo que acontece 9h30 da noite. Na minha opinião aí, Boca Juniors grande favorito para vencer esse jogo, ainda mais jogando em casa, né? Vai estar jogando aí no La Bombonera. E acredito aí que o Boca Juniors tem tudo para conseguir essa vitória, né? O time está na vice-liderança do campeonato até o momento, né? 3 vitórias e 1 derrota, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 9 pontos até o momento, ficando atrás apenas do New Old Boy. Enquanto o União Santa Fé está aqui na parte de baixo da tabela com apenas 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas, 6 gols marcados e 10 gols sofridos. Nesse jogo a gente vai ter duas opções, né? Na minha opinião aí a opção mais viável é uma vitória do Boca Juniors, né? Grande favorito aí para vencer jogando em casa. Então a gente vai com a primeira dica aí, casa vence. Segunda opção para esse jogo bom para a gente assistir pelo menos 2 gols ou mais. Então a gente pode estar indo com a dica, mais de 1 gol e meio como segunda opção. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro time da casa. Agora vamos para mais um jogo, agora Brasileirão Série A, jogo entre Internacional e Coritiba, jogo 9h30 da noite. Na minha opinião aí o Coritiba aí vai querer encrespar a vida do Internacional, mesmo jogando fora de casa, né? É uma equipe que tem um ataque bem efetivo. Até o momento a equipe não está muito boa no campeonato, né? Tá aqui em 15º lugar com apenas 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas, 16 gols marcados e 19 gols sofridos, né? Até o momento. Vem de uma sequência muito ruim, né? 2 empates e 3 derrotas seguidas aí no campeonato. Enquanto o Internacional está aqui na parte de cima da tabela, vai fazendo campanha boa, né? 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas até o momento. 18 gols marcados, 14 gols sofridos. Nesse jogo a gente vai ter duas opções, galera. A primeira opção aqui é o mercado de gols, que eu acho que é bem mais seguro e bem interessante, né? Grande chance da gente assistir aqui o Internacional marcar 1 ou 2 gols. E o Coritiba, mesmo jogando fora de casa, também tem chance de marcar um golzinho. Então vamos ter grande chance de assistir no mínimo 2 gols. E a primeira opção aqui é a dica mais de 1 gol e meio. Grande chance aí de bater. Segunda opção aqui para esse jogo, a gente pode estar pegando aí casa vence com empate anula, por segurança. Acredito que o Internacional aí tem um pouquinho de favoritismo para vencer esse jogo. Placar para esse jogo, colocaria 2-1 pro Internacional. Agora vamos para o nosso último jogo, agora a gente vai ter Campeonato dos Estados Unidos, a Championship, né, que é a segunda divisão, jogo entre Las Vegas Lights contra Phoenix e Rising, jogo que acontece 11h30 da noite. Nesse confronto aqui a gente vai ter grande chance de assistir gol das duas equipes, né? No campeonato aqui na classificação a gente vai ver que as duas equipes estão aqui abaixo, né? O Phoenix Rising, por exemplo, vem de 3 derrotas seguidas, né? Dos últimos 5 jogos perdeu 4 e venceu apenas uma. Tem um ataque efetivo, né? 24 gols marcados, mas tem uma defesa frágil com 31 gols, que dá um pouquinho mais de 2
2 gols sofridos por partida. Enquanto o time da casa, o Las Vegas Lights, está aqui em 8º lugar com 22 pontos, vem de 2 vitórias seguidas. É uma equipe que marcou 20 gols e sofreu 21. Então também tem um ataque efetivo, mas a defesa bem frágil também. E no confronto direto, se a gente for pegar aqui, a gente vai ver que sempre costuma bater ambos marcos, né? Se a gente for puxar um pouquinho mais aqui dos últimos 10 jogos, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ver que só teve um jogo que não bateu ambos marcos, né? Os outros 9 sempre batendo ambos marcos e sempre saindo bastante gols, né? Então aqui a gente vai ter 2 opções. A primeira, que é muito viável, é a dica ambos marcam, né? Nossa primeira opção aí, ambos marcam. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols. Grande chance da gente assistir uma partida com 3 gols ou mais. Placar para esse jogo colocaria 3-2 casa. Enfim, galera, fechamos nossos palpites aqui para essa rodada de sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar lançando para vocês aí os 2 bilhetes que eu prometi no começo do vídeo. E o primeiro bilhete é esse daqui, ó.